A paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos aqueles que estão nesse momento participando conosco desta celebração daquilo que o mundo cristão conhece como Domingo da Ressurreição. Quero convidar você para você inclinar a tua cabeça, fechar os teus olhos e juntos vamos entrar na presença do Senhor. Let's bow our heads and let's pray. Pai Santo, graças te dou em nome de Jesus, quando temos a oportunidade de juntos agora, através desta plataforma digital, podermos, Senhor, cultuar o teu nome e também ministrar a tua palavra. Que cada um possa ouvir, Senhor, e ser grandemente abençoado em nome de Jesus. Meus amados, mais uma vez, que a paz do Deus eterno esteja na tua vida. Brethren, may the peace of the eternal God be with you. Eu quero partilhar contigo uma palavra especial nesse dia de celebração. I would like to start in this day, in a celebration day, with a word for you. E o título da mensagem é Os Panos da Manjedoura And the title of this message is The Cloth of the Manger e o Lenço Dobrado no Sepulcro. and the Scarf Folded in a Sepulchre. Eu posso perceber, dentro deste tema, I understand under this theme, que desde o nascimento até a ressurreição, since the birth until the resurrection, Deus nos revela mistérios sobre a vinda do Messias. God reveals to us mysteries about the coming of the Messiah. Eu gostaria que você prestasse bem atenção a essa palavra. I would like you to pay attention to this word. Alguns talvez vão, em algum momento, chocar-se um pouco com aquilo que eu vou dizer. Some of you will be shocked at what I will say, Mas é tempo de você ser sacudido but it's time for you to be shaken up e despertar para verdades eternas and wake up to the eternal truth, que o inimigo de Deus e da humanidade tem tentado encobrir. in which the enemy of the Lord has tried to cover up. Porque Satanás é mestre em imitar Because Satan is a master to imitate e em tentar modificar and as celebrações da trying igreja. to modify the celebrations of the church. Na vida e no ministério do Senhor Jesus, In the life and in the ministry of the Lord Jesus, nós podemos ver segredos simples que são revelados. we see secrets that are revealed. O ministério terreno de Jesus foi sempre marcado por exemplos simples, The earthly ministry of Jesus was always marked by very simple mas examples, especialmente profundos. but very deep. As curas que ele realizou, The healings that he did, as mensagens que ele pregou, the messages he preached, as palavras que falou em momentos the marcantes words de he sua vida, spoken in a very specific moments of his life, e mesmo na hora da sua morte, even during his death, tudo foi marcante. all of it was meaningful. Mas em dois momentos But especialmente, in two special moments, simples detalhes nos mostram a grandeza da pessoa simple dele. details show us his greatness. Diz assim a palavra do Senhor no Evangelho de Lucas, capítulo The word of the 2, Lord in Luke do verso chapter 7 até o verso 12. 2, verses 7 until verses 12. E deu à luz a seu filho primogênito e envolveu-o em panos e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. And she brought forth her firstborn son and wrapped him in swaddling clothes and laid him in a manger because there was no room for them in the inn. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. Now there were in the same country shepherds living out in the fields. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram um grande temor. And behold, an angel of the Lord stood before them, and the glory of the Lord shone around them, and they were greatly afraid. E o anjo lhes disse, não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Then the angel said to them, do not be afraid, for behold, I bring to you tidings of great joys, which will be to all people. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. For it's born to you in this day in the city of David a Savior, who is Christ the Lord. E isto vos será por sinal, achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. And this will be a sign to you, you'll find a baby wrapped in swaddling cloth lying in a manger. Alguém pode
de repente se perguntar, Somebody might even ask themselves, mas agora é Páscoa, but now it's Easter. por que ler uma passagem referente ao nascimento de Jesus? Why read a message referring to the birth of É Christ? muito importante nós atentarmos para os detalhes que podemos encontrar na palavra It's de Deus. important to find out the details in the Word of God. Por exemplo, o verso 16 do capítulo 7 de Lucas, do capítulo 2 de Lucas, In Luke chapter 2, verse 16, diz assim: E foram apressadamente e acharam Maria e José e o menino deitado na it manjedoura. says they rushed and found baby Jesus wrapped. Antes eles tinham ouvido do anjo a seguinte palavra: Now they had heard from the angel, E isto vos será por sinal. and this will be a sign to you, Achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. and you shall find a baby wrapped in cloth, lying down in a Um manger. sinal formado por duas partes: A sign shown in two parts, panos cloth, e manjedoura. manger. Esse era o sinal de que eles iam encontrar a criança certa. That is the sign that they would find the Porque right child. encontrar uma criança recém-nascida envolta em panos seria To normal. find a newborn baby wrapped in cloth, it would be very normal, very common. Mas deitado numa manjedoura, But lying down in a manger, ou seja, no coxo onde os animais or comiam, in that place where animals eat, isso não era This comum. not something common. Esta foi a indicação que o anjo deu aos And this was the pastores indication the angel gave to the para shepherds, que estes pudessem localizar o Salvador. in which those who didn't identify the Lord Savior. E disseram que ele havia nascido na cidade de Davi, And portanto they em said that he Belém. would be born there in the city of David, in Bethlehem. E eles encontrariam o menino envolto em panos And they would find a baby wrapped in swaddling cloth, e deitado numa manjedoura. lying in a manger. A primeira visão do Deus nascido seria The essa first para eles. image of the God that was born. Imagina que a esperança do So Messias the hope for the já Messiah existia há mais de 1000 was anos. something that already expected. It already existed for 1,000 years. E que seria da tribo de Judá, And that would be from the tribe of Judah. que historicamente era a tribo dos That reis. historically was the tribe of the kings. Como que o rei ia nascer numa manjedoura? How could a king born in a manger? Mas foi assim que Deus quis. But then it was like that God wanted. Os pastores, quando fossem e não encontrar ninguém com tecidos The finos, shepherd, when they approached, would not see somebody in a very fine linen. porque, como o Senhor disse acerca de João As the Batista, Lord spoke about no capítulo 7 de John the Lucas, Baptist in Luke verso chapter 7, 25, verses 5. diz que os que andam com roupas finas He estão said that nos palácios dos reis. those who are in fine linen are there in the king's courts. Mas eles veriam uma criança envolta em simples faixa de pano, talvez um But they linho would grosseiro, A child wrapped in swaddling cloth, so not pano really something popular. funny with luxury, something very common. e usando o coxo de animais como And berço. then obviously the manger is the baby's Sua apresentação ao mundo, portanto, foi muito So the way simples. he was presented to the world, it was very simple. Toda a diferença foi feita pelo coro de anjos. The difference was because there was a choir of angels. Deixando de lado interpretações que visam Leaving denegrir os apart detalhes the da Bíblia, interpretations, vamos abordar o que realmente é let's importante look at what's para a nossa vida important espiritual. for our spiritual life. Preste atenção aos sinais. Pay attention to the signs. As primeiras roupas do Senhor neste mundo foram simples faixas de pano. The first clothing of the Master of the Lord in this earth was very simple, swagging. Tão diferentes dos preparativos que hoje vivemos para receber uma criança, mesmo entre os mais pobres e carentes neste So very mundo. different from what we today do to babies, where even the poorest child has something much Em better. várias culturas orientais In many ou cultures, ocidentais, oriental cultures, Eastern quando a cultures, mulher Western está para cultures, ter criança, when ladies organiza-se o want que to eles give chamam de baby shower birth, they ou do chá de a bebê, baby shower, ou chá de bebê, que é quando as pessoas podem dar coisas para a it's where they criança would then give to the baby, to the e mother dão of the baby, roupas, they dão gift fraldas, clothing, dão mamadeira, nappies, biberon, baby enfim, bottles. dão So all sorts as coisas que são importantes para a of these are criança. important for the baby. E isso mesmo a criança mais pobre. Even the poorest child.
E quase sempre é um hospital público, Usually it's a public ou então hospital, uma clínica or it's a privada. private clinic. É todo um cuidado So que there's tem a care com aquele ser que está para about nascer. that baby that will be born. Mas não foi numa casa, But Jesus was não not foi born in num a house. quarto, It was not in a room. numa cama, It was not in a bed. num hospital, In a ou em hospital. qualquer lugar mais assim Or in any place that'd be a little bit better. relevante que ele Or nasceu. relevant that he was born. Porém, como peregrino e mensageiro de As a Deus, pilgrim and the message of the Lord of ele God, veio a este mundo num estábulo, he came to a stable. tendo sido uma manjedoura And the seu primeiro manger berço. was then his first baby bed. A manjedoura e os panos Then the next thing foram we see now, the sinais manger and para the que os pastores cloth. pudessem crer na These were mensagem the dos anjos. signs that the Lord gave to the Às vezes as shepherds for them to pessoas believe estão à the espera angels. de grandes sinais, Maybe you're expecting some estão à great espera signs. de palavras bonitas, Maybe you're expecting beautiful estão à words. espera de coisas extraordinárias. People are expecting extraordinary things to Cuidado. happen. Be careful. Os sinais de Deus, The às vezes, signs são muito of God simples. are very simple Muito ones. simples. Very simple ones. E temos que estar atentos a But isso. we need to really be cautious Em nossos dias, and pay attention. In our muitos days, dos que se dizem discípulos de those Jesus, that call themselves the disciples of seguidores Jesus, dele, followers of Jesus, ministros, ministers, pregadores, preachers, evangelistas, evangelists, líderes de ministérios, leaders of ministries, eles não primam pela simplicidade they don't like simple e things pela humildade or humbleness do seu mestre. or the humility of our master. Muitos gostam de se exibir, Some would like them to expose themselves, exibir o seu show templo, off their temples, exibir o seu show carro, off their cars, exibir a sua show vida, off their lives, exibir, enfim, aquilo que ele So acha then, que é sucesso. really show up what they think it's Eu te successful. pergunto uma And coisa. I ask you Se something. você parar ali no momento If em you que stop Jesus sobe aos In the céus, moment that the Lord went ascending to heaven, que sucesso visível what visible nós podemos success falar acerca can we dele. see about him there? Veja que as pessoas que ele The curou, same people he had que ele healed, socorreu, that he had muitos helped, estavam no meio gritando many were crucificam. there shouting, crucifying him. Quando ele sobe aos céus, When he perto de ascends to 500 heaven, pessoas estavam ali. 500 people around. 40 dias depois, 40 days menos de 120 later, less than 120 estavam orando. were praying. Que sucesso! What success was this? Sucesso não se mede por resultados So imediatos, success is not measured by nem por roupas immediate bonitas, or by beautiful nem por clothes, templos or grandiosos. by great temples. Sucesso se Success mede is pelos measured frutos by the fruits que vão vir that will come do of trabalho of the que a work pessoa that faz. you do. Há 32 anos atrás, 32 years quando Deus ago, me mandou para esse when the continente, Lord sent me to this eu não tinha continent, ideia do que eu I ia had fazer. no idea what I had to Mesmo was hoje, supposed to passados do. 32 Even anos, 30 days later, eu I ainda still continuo a perguntar a Deus: asking the Lord, Senhor, Lord, o que tu queres que eu what faça? you want me to do? Porque isso é muito importante. Because this is very E important. nós não podemos perder a And we simplicidade. cannot lose this. Nada contra você simple ter o things, que você simplicity. tem. I'm not Eu against what you gosto de have. coisas boas. I like good Eu estou bem things. vestido. I'm well dressed. A minha filha está bem My vestida. daughter is well Deus tem nos dressed. dado uma boa casa. The Lord has given us a Tudo good isso é house. bom. So all these Mas things isso are não é good o mais things. But importante. this is not the most important of Preste all atenção things. para isso. Please pay attention Há to uma what I'm coisa saying. muito forte nesse tempo There's que o mundo something vive very agora, strong that is being revealed to em us que in this nós, time, guardadas as devidas proporções, in which, due to the estamos circumstances, muito próximos uns dos outros, we're very near to one another. trancados em casa. Although locked down, Em alguns lugares, se você in vai à some rua, places, if you go a to the polícia streets, prende, the police a will polícia arrest you, the bate, police will beat you as up, pessoas são multadas. people are fined. Eu sei que aí no Brasil, I know they in Brazil, há governadores ameaçando que there a are partir de governors amanhã that will say vão tomorrow estar monitorando as they'll pessoas be pelo celular monitoring people by the cell para poder phones, prender, para to poder multar. arrest, to find them. Quer dizer, estamos quase que nivelados em alguns So we're aspectos. almost in the same level, in the same aspect. De que vale a nossa riqueza agora? So what is our wealth right Você now não pode worth? pegar um avião? You cannot even Você não take a pode sair plane. com o teu You carro? cannot even take your car. Presta atenção para esse tempo. Look at this time. Esse é um tempo para nós prestarmos This muito is the bem atenção time that para we ele. need to really pay attention. Qual seria, portanto, What would be o there? segundo sinal? The second sign.
Ou seja, a mensagem do lenço dobrado. or the message of the Deixa eu abrir a minha folded Bíblia scroll. contigo. Let's open No our Evangelho de Bibles João, capítulo 20. in John chapter 20, Porque João é aquela pessoa em because que John is that person. João, ele foi, portanto, ele estava lá. João, John was there. sabe, João, ele foi testemunha ocular de He was tudo. a witness that first saw. Ele não narrou aqui alguma coisa He que ele did not ouviu de alguém. narrate something that he heard from someone. Ele narrou alguma coisa que ele what he participou. had participated in, what he had seen. Então, no capítulo 20 do Evangelho de So João, John chapter 20, diz assim a partir do verso and 1. it says in verses 1, No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. now the first day of the week, Mary Magdalene went to the tomb early while it was still dark and saw that the stone had been taken away from the tomb. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e ao outro discípulo a quem Jesus amava, e Then disse-lhes: she ran. levaram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o Then she puseram. ran, came to Simon Peter and to the other disciples whom Jesus loved, and said to them, they have taken away the Lord out of the tomb, and we do not know where they have laid him. Então Pedro saiu com outro discípulo e foram ao sepulcro. Peter therefore went out, and other disciples, and were going to the tomb. E os dois corriam juntos, mas outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro e chegou primeiro ao So sepulcro. they both ran together, and the other disciple outran Peter and came to the tomb first. E abaixando-se viu no chão os lençóis, todavia não entrou. And he stopping down and looking and saw the linen cloth lying there, yet he did not go in. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro e viu no chão os lençóis. Then Simon Peter came following him and went into the tomb and saw the linen and the cloth lying there. E que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado no lugar à parte. And the handkerchief that was pinned around his head, not lying with the linen cloth, but folded together in a place by itself. Então Pedro entrou também, então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu. Then the other disciple whom came to the tomb first went in also, and he saw and believed. Porque ainda não sabiam a escritura que era necessário que ressuscitasse dentre os mortos. For as yet they did not know the scripture that he must rise again from the dead. Meus queridos e minhas queridas do Senhor Jesus, My sisters and brothers of Jesus Christ, por que será que Jesus, logo após ressuscitar, teve o cuidado de dobrar o lenço que cobria a sua cabeça? why do you think Jesus Christ had such care in folding this handkerchief? Eu estive pesquisando várias opiniões a esse respeito. Researching about this, Até vi um moço que se julga um grande conhecedor da and I palavra, even saw this young man that is a researcher of the word of the Lord. um menino que deve ter talvez seus 30 anos de That's idade, 30 years old or something. e ele trouxe opiniões assim bastante desagradáveis And he acerca deste brought assunto. not very agreeable things about this Aliás, subject. tem pessoas que elas gostam de buscar os detalhes da Bíblia para, em vez de melhorar, para Now, piorar. some people like to get details from the Bible. Instead of making it better, they make it worse. Eu vou deixar de lado esses But let these comentários. people with their own comments. O apóstolo João, ele foi testemunha ocular Apostle do John, fato. he was a witness. Ele of nos the conta fact. que aquele era o lenço que He fora had- colocado sobre a cabeça de Jesus, sobre o rosto de He Jesus. knew that was the cloth that had been put over E him. que não Jesus' fora head. apenas deixado de lado como os lençóis no túmulo, And it was not just some cloth, the linen that were in the floor, mas cuidadosamente enrolado ou dobrado, but it was folded ele foi posto num lugar à parte. together and placed by itself. Imagina so placed você. apart. So just think Jesus with me. ressuscita, Jesus has risen. o lençol cai para o lado, The linen that he was mas wrapped ele in pega o lenço que estava na But sua then he cabeça, takes the linen ele that was over dobrou his head. ou ele enrolou o He lenço folded. e colocou And he cuidadosamente put it very carefully ali naquela laje de pedra onde ele estava. there in that stone where he was laid. Preste atenção que a Bíblia, ela silencia sobre muitas coisas. So the Bible speaks about many things. Mas Many um things. versículo inteiro, But in this chapter, this whole ele foi verse, reservado só para falar it disso, was reserved just to speak about that. para explicar Just isso to aí. explain this. Por que será que Pedro notou esse detalhe? Why do you think Peter noted that?
Porque, imagina, chega ali, Now, Jesus não they está. arrive there, Jesus is O not natural there. era se abraçarem, Naturally, they were gritarem, supposed to hug each chorarem. other, jump and Mas cry. Pedro, que But era um then pescador, Peter, which was a fisherman, e os pescadores costumam and ter bons fishermen olhos, have good eles eyesight. têm que conhecer as ondas. They have to know the waves. E uma vez eu pesquei com um índio, I went once to fish with the e eu Indian, tinha linhas e anzóis e varas and I de had boa a rod qualidade. and very good quality. E depois de quase uma hora pescando, and after an eu não hour, tinha apanhado nada. I had not caught any E ele fish. só com o arco e a flecha, And with the bow and the arrow, ele já havia colocado, enchido meio saco de that Indian peixe. man already had filled in a whole basket of E fish. eu disse para ele assim, qual é o teu So I segredo? asked him, what is your secret? Ele disse assim, eu conheço isso aqui. And he says, I know Eu this. disse, mas você não usa nada, você só But you tem aqui don't umas use nothing. You pedrinhas. only have a stone here. Ele jogava You used to aquelas throw those pedrinhas stones, e formava aquela marola. and then there E was a ele bit of a então little lançava a wave, and flecha then he would then throw his e ele arrow, acertava o peixe. and he would then catch E eu a com fish. toda a minha And técnica, I, with all my não tinha nada. technology there, would not catch ele disse, it. sabe o que é? Quando eu jogo essas And then pedrinhas he said, see, e when forma I essa throw onda, the stone, eu and vejo there's o little dorso wave, do peixe. I see the back of the fish. Eu consigo ver o dorso do I peixe. can see the back of the E eu fish. sei exatamente onde eu posso And jogar so a I flecha. know where I can then throw the arrow. E pescador And a tem que fisherman, conhecer bem a he água. knows the water. Pedro era um pescador. Peter was Era the water. acostumado a ver de He knew noite, the water. He knew a how ver to os see in sinais the do night. tempo. And the Então, quando ele times. entrou naquele So lugar, when he entered the sepulchre, e eu penso que é esse lugar, eu estive lá em Israel e and I was vi, there in Israel, I went into this o lugar place. é pequeno, It's a very small place. mas assim, não tão pequeno, mas é Not pequeno. yet small, but small. E ele entrou e viu o lençol And caído, he saw then the linen, portanto, Jesus estava coberto com o lençol, and Jesus was then wrapped with that. mas o que chamou a atenção But what caught his eye era que o lenço estava was that dobrado. the handkerchief was then folded. Pedro era judeu. Now Peter was a Jew. E dentro da cultura And judaica, within the Jewish culture, quando uma pessoa ia comer, quando When o senhor someone da casa ia when to eat, comer, especially the master of the o house, servo preparava a the mesa servant would prepare the table, e colocava o lenço ou o and he guardanapo would ali do put then lado. the handkerchief there on the E, side, e quando a pessoa comia and then after they e tinha finished acabado de comer, and had ela finished se eating, limpava they would clean e jogava themselves, o lenço and ali. they would throw them the handkerchief there on the floor Mas or on quando the por side. alguma razão But for ele some precisava se reason, ausentar da mesa, when he had to just get up mas ele quickly, pensava voltar e but continuar he a thought comer, that perhaps he wanted ele to come back, dobrava o lenço. he would then e punha do fold lado it do very prato. neatly and put it Isso next era to uma the plate. indicação de This que is não mexe Our aqui. indication, don't take Eu my vou plate, voltar. I'm coming back to sit down at this table. Preste atenção bem para esse So pay detalhe. attention to this detail. Sabe, por que será que foi justamente Pedro e não João? Why do you think it was Peter who saw this and not John? Algumas horas antes de Jesus ser preso, Few hours before Jesus was arrested, durante aquele diálogo ali no during the Getsemane, dialogue in em que Gethsemane, Pedro disse para ele, eu estou pronto para ir when Peter contigo, said, I'm ready to pra go out prisão e with pra you to morte. prison to death. o Senhor disse para ele assim, And the Pedro, Lord said to him, Peter, você não está pronto não, you are not ready. você vai me negar. You will deny Mas me. quando você se But converter, when you convert, really convert, você vai confirmar os teus you irmãos. shall Ou seja, affirm, você vai you shall ensinar, confirm them, you shall você teach vai them. ser um esteio, You will você give vai them ser this uma foundation, you'll be referência. a reference to them. Então era necessário que alguém como So Pedro it is needed that somebody like pudesse Peter notar isso would aí, have para noticed ele this. depois dizer, For him, then Ele we deixou can uma say, mensagem listen, pra the nós. Lord left us a message e there a in the mensagem sepulchre. The é message que ele is vai voltar. that he shall return. O assunto não acabou, The subject has not finished ele yet. vai He voltar. will come back. Por falar em detalhes, And let's speak eu about gostaria de details. avançar um pouquinho I would mais just like to go forward a bit. dentro desse momento que nós Within vivemos this moment that agora, we are in right now, embora a Páscoa although judaica Easter, Jewish, e a Páscoa Easter, cristã the Passover, não coincidem the Christian and Jewish exatamente are no not mesmo exactly the dia, same days. deveria It coincidir, should be the same day, mas não but coincide. doesn't really coincide the same day. Mas a nossa Páscoa, But ela our vem, Easter ela vem, portanto, daquele momento lá em comes Êxodo from the capítulo moment 12, there in
Exodus chapter 12. quando, depois das 9 primeiras After pragas, the first 9 plagues, Deus diz para Moisés dizer para o then the povo Lord says to separar Moses, um cordeiro, separate the que lamb, ele lançaria uma última that praga. would then bring the seria 10th plague, fatal. which was a fatal one. Cada uma das 10 pragas, And all ela these plagues, foi contra um deus do it Egito. was to put down Desde a a primeira Egyptian praga god, das from the águas first tornarem one sangue, porque o to Nilo the era um deus, blood in the waters, because até the a Nile última praga was dos considered a god, primogênitos, to the last porque o one, faraó era the um deus. firstborn, because the Pharaoh was also Tudo considered a ali god. foi Deus mostrando: So everything was eu God sou showing, Deus, I am the Lord, eu sou o único Deus. I am the only God. Cuidado com as imitações, Do not look for imitation, porque o povo estava ali. because O the povo people, foi criado como egípcio, people of crendo nos Israel, deuses do Egito. they were raised as Egyptian. They Lembra? believed in Não havia Egyptian quem gods. lhes You ensinasse a see, there was no palavra. one Nem to havia teach palavra them. para There ser wasn't even ensinada. what to be taught to them then. Porque o primeiro escritor, que era Moisés, Because the first writer, estava which was lá em Moses, Midian escrevendo he ainda. was still there by Midian writing it. Não havia nada. There was nothing. E então, Deus, quando mandou as So then when the pragas, Lord era sent um the recado. plagues, that was a Porque warning. você observa que há uma certa altura que as pragas já não ferem mais a terra Then onde estava you o povo de see, Israel. up to a certain point, the plagues would not then touch the people of Israel. A Páscoa em si mesma, Easter itself, ela é um símbolo de redenção, it is a symbol of redemption, de libertação, of deliverance, de escape, of de escape, começo. of starting Porque Deus something. diz para Moisés: Because the Lord said to este Moses, mês this month, será o primeiro. it will be the A first vossa month. história começa a Your ser history contada starts agora. from now, from Vocês, this como today. nação, começam a You existir as a a partir nation are de agora. starting from now. Deus estava dizendo o quê? The Lord O God was que saying, ficou para trás, ficou para whatever was trás. back there in your past it's the past. Deus queria que eles começassem a aprender agora The um novo Lord wanted them caminho, to look for a new way, um novo a relacionamento. new E eu relationship. quero chamar a tua atenção lá para Êxodo capítulo 12, Exodus chapter 12, para nós podermos ver isso aí, so that we can read os Exodus chapter detalhes 12, que estão nesse texto, the details in this text, para ver se está dentro daquilo que nós hoje fazemos you como Páscoa. to see if it's within that what we Não do se today. ofenda Do comigo, not por favor. be offended with me. Eu estou aqui para falar a palavra de I'm Deus. here to preach the Não word estou of aqui the para Lord. pregar convicções I'm humanas. not here to preach human Se você não quer convictions. ouvir a palavra de If you do Deus, not want to eu hear the word sinto of the Lord, muito. I feel sorry for you. Porque a Bíblia diz: Because the quem Bible tem says, ouvidos para ouvir, If you ouça. want to hear, then hear. Então é preciso ouvir. So you need to hear. Êxodo capítulo 12 diz assim, Exodus chapter 12, no verso 1. verses E 1. falou-se a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: este mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Now the Lord spoke to Moses and Aaron on the land of Egypt, saying, This month shall be your beginning of month, it shall be the first month of the year to you. Mas não era. But it was not. Mas Deus dizia: a But partir the de agora Lord é. said, From now Tudo on, começa agora. everything starts from now. Eu estou determinando I um am começo. determining a beginning. Quando você se tornou cristão, When you você became estava a Christian, jogando para trás a tua you were vida throwing away e your life começando algo novo. and starting something new. Páscoa Easter é sinônimo is de a synonym começar of do starting zero, something, beginning começar from zero, o novo. something new. Não é propaganda de celular, não. It's not a Que diz que cell você phone merece o novo. advertisement which you deserve Não, a new nós cell phone. precisamos do No, novo. you need a new Porque nós não beginning merecemos because nada. we don't deserve Nós anything. só temos este novo We only por have causa this new beginning dele, because por he causa gave do us. Cordeiro de Because Deus the Lamb que of the tira o Lord pecado do who takes mundo. away the sins of the world. Falai à congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro segundo a casa dos seus pais. Speak to the congregations of Israel, saying, On the 10th of this month, every man shall take for himself a lamb according to the house of his father. Verso 5: o cordeiro ou cabrito será sem mácula, o macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. Verse 5, Your lamb shall be without blemish, and now the first year you may take it for the sheep or from the goats. Ele nasceu numa manjedoura, Now he was born, Na maior was placed in a manger, in a simplicidade. very simple place. mas a Bíblia diz, But the Bible porque says, tudo no Antigo because Testamento everything in the é Old tipo e Testament, sombra do que está no it's a Novo, type and a shadow que of João the new. disse: eis o Cordeiro So de when John Deus. says, This is the Lamb of the Lord, the Que Lamb tira of o pecado God, do who mundo. takes away the sins of the Então world. João teve uma revelação So John de had que the ele era o revelation from the Cordeiro. Lord that Jesus was the Lamb. Deus deu o melhor.
Then the Lord gave the best. Por isso ele disse para o That's povo, why he said to eu the quero um people, cordeiro ou um cabrito I sem want a mancha, lamb or a goat sem without blemish, defeito. without any Se defect. fosse branco era branco, If it's white, se white. fosse preto era preto, Black, black. se fosse vermelho era vermelho, If it was, mas red, não red, podia ter but mancha, não podia ter Should not have any mácula, blemish. não podia ter defeito. No defect. O Cordeiro de Deus é The sem Lamb defeito. of God is without blemish. Se você tem que prestar atenção para esse This is what detalhe. you need to understand. Porque a for this Páscoa detail. hoje está Because, muito misturada. Easter today is very mixed Esses up. dias agora passados eu fiquei surpreso. These days I was surprised. Eu participo de um grupo de pastores I am in this group of e pastors, alguém colocou and lá, somebody put there, oba, a nossa Páscoa está oh salva. great, Easter is saved. Cacau Show vai dar 5.000 ovos de Páscoa Now, de graça. Cocoa Show will give us Easter eggs for Nossa free. Páscoa? Our Easter Com ovos de Páscoa? with Easter Com ovos de eggs, chocolate? chocolate eggs. É isso que é Páscoa Is para this what you você? think Easter is? Ah, você agora ficou Não. chocado. Now you are shocked with me. Olha, tem mais aqui um fariseu, aqui um Now radical. you say, oh, this is a radical, it's a Pharisee. Eu não sou fariseu No, I'm not a e Pharisee. não sou fariseu e também não sou radical. I'm also not a Mas eu radical. quero ser But I cristão. want to be a Christian man. E para ser cristão And to tem be que a seguir a Christian, you Cristo. need to follow Christ. Deus não mandou pegar um coelho. God did not Deus mandou say, go separar um take a cordeiro. bunny. And God said, go take a Deus lamb. mandou juntar o He sangue. says, get the blood. Deus não mandou juntar He didn't chocolate. say, go get chocolates. Você está vendo só como Do you é que o see diabo fez? how Satan has done throughout the years? E fica os cristãos do mundo And inteiro Christians throughout the world. mandando agora, mandando Sending. buscar aí ovos de Páscoa. Or asking, Ovos de requesting Páscoa. Easter eggs. Se você se ofendeu, me If you perdoa. offended, Não please era a minha forgive me. I'm intenção not te here to ofender. offend you. A Páscoa, eu repito, Easter é um símbolo de redenção, is a symbol of libertação, redemption, deliverance, escape, escape, salvação, salvation, começo. beginning. O principal momento da Páscoa The era o important sacrifício moment do of Easter cordeiro. is the sacrifice of Era o the seu lamb. preparo It's how it should e be aquilo que prepared. podia acompanhar o And what cordeiro would then quando ele accompany fosse colocado na mesa. the lamb when he would then be placed in at the Quando table. você olha When you especificamente look specifically at this, nos versos 8, 9 e verses 10, 8, 9, no and capítulo 10, 12 de Êxodo, again, Exodus 12, Você 8, vai 9, ver and 10, que o Senhor recomenda que se comesse 3 partes then the Lord especificamente do recommends cordeiro. three things that he A recommends. cabeça, The head, as pernas the legs, e a fressura, que são os and intestinos. the intestines. Porque, veja só, ninguém vai buscar isso no cordeiro. So no one really looked at for that. Quando in the lamb. colocasse na mesa, So if anyone put that in até eu se the estivesse table, lá, eu even ia if I was buscar o quê? there, Uma parte macia. perhaps I would go for a very soft and tender piece. Já para você tem que pensar que o acompanhamento You have to see that whatever Era it was pão accompanying, asmo it was e unleavened ervas bread amargosas. and bitter O herbs. pão asmo vá lá que No, vá. unleavened bread, it's okay. Só no não tem problem. fermento. It's É just something duro. with no yeast. It's just Mas raw, erva amargosa, But que bitter nós não sabemos qual era, which we're not exactly specific show which já não herbs were podia used. ser algo assim para dar um grande So it sabor. was not something Mas with a se great taste. Deus tivesse deixado a critério But if God de had left them the de criteria cada mãe, for each de cada mom, esposa, for each de wife, cada pessoa em Israel, for person in para Israel, preparar o to cordeiro, choose the lamb, eles iam colocar os alhos, as they would cebolas put do onions, Egito garlics of e Egypt. usar os temperos do They would Egito. use the spices of Egypt. Talvez nem usasse cordeiro. Perhaps they would not even use the lamb. Deus disse, olha, no meu cordeiro não. The Lord says, in my Meu lamb, cordeiro só vai entrar the only thing you're erva going to put there is amargosa. bitter herbs. com um detalhe. With one detail. Vocês não estão proibidos de comer as partes macias. I'm not forbidding you Mas to eu eat the quero tender que part, vocês comam but I a would cabeça, like you to eat as the pernas head, e os the intestinos. legs, and the entrails of the Eu lamb. fui criador. You know, I did create. Eu vou te dizer uma coisa, você não consegue comer nada da cabeça de um cabrito. You cannot eat the head of a lamb. Porque quando aquilo vai para o goat, fogo, because you see, e observa que não era cozido when em that água. goes into the fire. A recomendação That era, was not não to be- comereis nada This cru, lamb was not nem cooked in- cozido em água, This was not cooked in water que era para não amolecer. because it was not É supposed to be assado no soft. fogo. It was then grilled. Quando você mete a cabeça So when no you put fogo, the head of the aquela goat, musculatura
ela se inner torna fire, rija. it becomes even harder. Mas a cabeça But do the cordeiro, head of the lamb ela fala do seguinte, talks about que ele é o cabeça. that he is the E head. nós precisamos ter a mente And dele. we need to have his Dos mind. 5 sentidos, Of all 4 five estão na senses, cabeça. 4 are in our heads. 4. Visão, Vision, audição, olfato e paladar. 4 sentidos palate. estão. So all 4 and smell, all 4 are in our heads. Portanto, nós vemos, So we see, nós ouvimos, we hear, nós we cheiramos smell, e nós sentimos and we gosto. taste. Está tudo aqui na It's cabeça. all in our heads. O que você está vendo? What can you see from this? O que você está ouvindo? What are you O listening que você right está now? cheirando aí no What are you mundo? smelling? O que você right está falando? now? What are you O speaking que você está about? comendo? What are you eating? É disso que fala. That's what the Ele is talking tem about. que ser a nossa You see, cabeça. Jesus has to be our head. Nós temos que ter a cabeça We dele. need to have his head. Pensar como Think ele. like him. Ouvir como ele. Listen like him. Ver como See ele. like Cheirar him. como ele. Smell like Falar him. como Speak ele. like him. A segunda coisa The importante. second very important As thing here, pernas. it is the legs. Você já olhou as pernas do cabrito? Have you seen the legs? Uma coisinha fininha, It's sequinha. very thin, right? The legs. Parece que não tem forças. It looks like it doesn't even have strength. Mas Davi diz a uma certa altura. But David Ele said faz at the as time, minhas pernas como he says, he makes my a, legs a dos cabritos dos montes, like ou the seja, como hills as of the cervas. mountains. E me leva nas minhas And alturas. he takes me to high Dizer, mountains. você não tem So força. it's like you don't have strength Mas in é your ele que legs, te but then conduz. he carries you Quando to você está usando as When- pernas dele, when you're using the quando legs você of se the Lord, apoia não na when tua you confiança, back yourself up, not on your não own na tua trust, not on capacidade, your capabilities, não na tua not força, on your strength, mas quando você se apoia but nele, when you nada put vai yourself in the conseguir Lord te God, deter. nothing will stop you. Você vai vencer qualquer You obstáculo. can overcome any Você vai ser obstacles. sempre You vitorioso. can always be a victorious Isso é person. quando você se And this apodera is when do valor das pernas do you cordeiro. take charge, hold of the strength of the legs E of as the lamb. entranhas? And what about the intestines and trains? Isso fala de intimidade com Talks Deus. about intimacy with the Lord. É claro que quando falamos das vísceras, Obviously, when we talk about the nós intestines, falamos de coração, we talk about falamos dos rins, the entrails, we talk about the nós hearts, falamos das tripas, do intestino, the intestines itself, and falamos do we fígado. talk about the liver. Só que não esqueça uma But coisa. don't forget something. Ali junto They together tem with all algo those chamado things, fel. there's something that is very Quando você dangerous. come, When you quando ele eat, diz assim, eu When the quero que Lord vocês says, comam os I want you intestinos. to eat the entrails. Eu quero que vocês se alimentem da parte interior do I want you to cordeiro. eat the inside parts. Nem sempre vai ser agradável. It will not always be Vai ter horas pleasurable. amargas. There will be bitter parts. Comunhão com Deus nem sempre é Fellowship with the Lord fácil. is not always easy. Ser cristão na hora To be a difícil, Christian in na hora difficult que você times, está com toda a razão, with the time that you feel that you have all the não é reasons in the fácil. world, it's not Mas easy. quando você comeu os intestinos do But when cordeiro, you eat them entrails of the entrails as of the, entranhas do of the lamb, cordeiro, você aprende a ter intimidade com you then ele. have intimacy with the Lord. E quando você tem intimidade com And ele, When you have você se intimacy torna with the Lord, resistente. you become resistant. Não há momento mais difícil It is not do such a que quando difficult somos moment injustiçados. when we feel somebody Quando has alguém nos wronged acusa de algo us, que nós não when fizemos. somebody has accused us of E às vezes something, nós não temos como nos and we defender. don't even have a way to defend Sabe? ourselves. Ele é a nossa defesa. He is our defense. Essa é a grande That's diferença the greatest quando difference. você põe o When cordeiro you put the da lamb Páscoa na the tua Easter lamb, mesa. at your table, E você não vai se misturar com o mundo. then you don't go Você não mix vai buscar yourself os with the símbolos world. do You're mundo, not going to get the symbols of que the talvez world, sejam muito bons para o which perhaps are paladar very taste e bons para o palatable comércio, to the mas palate, não good for the ofenda o commerce, Espírito but do not Santo, offend the Holy Spirit, chamando a isso de calling Páscoa, that Easter, porque não é Páscoa. because it's not Easter. Me responde agora. Just answer to Depois me. disso que você ouviu, After all eu this só you usei have a heard, Bíblia. and I only use the Bible here. por que então estamos substituindo o cordeiro Why pelo then coelho are we substituting the lamb for the bunny, e o sangue por chocolate? and then for the blood for chocolates? Coelho põe ovo? Can bunnies put eggs? Coelho nem sequer é um animal limpo. Bunnies are not even clean animals. Eu vou te pedir mais uma vez, por favor, Please, não se aborreça comigo. do not be upset with me. Eu estou apenas citando a palavra I'm de just Deus. reading the word of the Lord. Cristo, Christ, a nossa Páscoa, our Easter, está voltando. is coming back.
para cear conosco. to come. Porque ele, And quando have celebrou a communion, última fellowship. ceia, When he ele disse celebrated assim, the Last olha, Supper, he said, eu não voltarei I mais will not come a beber do fruto da I will not vide drink of this até wine aquele until dia that day. em que eu vou beber In which I shall novo drink convosco. New Sabe o que é again novo? with you. Not new É is. começo. It is a É beginning, a Páscoa. new beginning. It's Easter. A próxima The Páscoa next comigo Easter with him vai ser no is in céu. heaven. Aleluia. Hallelujah. A próxima Páscoa The next vai Easter ser com ele. is with Por isso é que him. deixou o lenço That's dobrado. why he folded the Ele disse, olha, o lençol não é nada. He says, "No, the Mas o handkerchief lenço diz is o nothing, quê? but the Eu vou handkerchief. voltar. It means I shall come back. Eu vou voltar. I shall come back. Eu sou o cordeiro. I am the lamb. Eu vou estar na mesa. I am Eu vou at the estar com table. vocês. I'll be with you. Eu vou voltar. I shall come back. Eu espero que você tenha I captado aquilo que Deus quer nos dizer captured what the hoje. Lord is trying to say to us. A Bíblia diz que Cristo é a nossa The Páscoa. Bible says Christ is our Nós Easter. temos tantas referências acerca We have dele. such beautiful reference about him. E esse tempo da agora é um And tempo de this time is a reflexão. time of reflection. Um tempo para nós pensarmos It's a que time for us to think esse dia that está this cada day vez mais próximo. is near. Each Há um momento, esse There is a momento time, da agora, this é um momento time para that em família, we are in family. você conversar com a tua For you to speak to esposa, your wife. com o teu marido, Speak to com your teus husband, your filhos, children. e você procurar And aí for dentro de you, vocês look mesmos, within yourself. se vocês estão preparados para Are recebê-lo. you ready to receive him? Madalena ficou do lado de fora. Mary Magdalene stayed outside. Ela só viu a pedra She only removida, saw correu the e foi stone chamar away and she Pedro e ran João. to call Peter and John. Pedro, talvez por ser pescador, Perhaps because era Peter mais forte, was correu strong mais ran rápido. and John also ran. Ele era mais idoso, ele correu mais devagar. Peter ran João era mais slower novo, and chegou na John, frente. which was younger than him, Mas ran. João, alguma coisa travou João. But obviously something Pedro stopped chega, Peter olha, and John, and then, E vê o Peter lençol goes inside caído, and sees the mas linen um there. detalhe chamou a atenção. but one detail caught his Esse attention. detalhe This fala da detail volta. was the coming back. Esse tempo agora This fala da time volta. talks about the coming back. Não se preocupe com vírus. Don't worry about this virus. Preocupe-se com alguma coisa Worry about chamada something called tua salvação. your Tua salvation, comunhão com your Deus. fellowship with God. Recomeço. Your beginning, Páscoa é Easter recomeço. is beginning. O Senhor disse, The olha, Lord said, o tempo dos antigos acabou. the olden days is Agora é um novo ended. tempo. This is a new time. Você já viu um mês começar do dia 15? Have you seen the month start with the day Pois 15? é, pois vai começar agora. But it will start now. Não importa o que era, vai Doesn't começar matter. agora. It Eu will sou start Deus, eu now. I determinei. am God, I determined. Não importa o que foi Doesn't você. matter what were you Para before. Deus você começa For agora. God, you start today. No momento em que It's a você beginning for you diz today. para Ele, The moment that you say to the Senhor, Lord, eu quero o teu says, Lord, I cordeiro. want your lamb. Eu aceito essa Lord, I Páscoa na minha accept your vida. Easter in my life. Não é religião, It's not a religion. não é It's filosofia. not philosophy. Não. É um recomeço com It Deus. is a new beginning with O God. Deus que tirou seu povo do The God Egito has taken quer his tirar people você from do Egypt, Egito, wants to take um you away Egito from chamado your mundo. Egypt, the Egypt called world, um Egito chamado misturas, Egypt called mundanismo mixture, e tantas coisas. E Worldliness. quer colocar você The Lord wants a to put you caminho in a way da Jerusalém Celestial, to Jerusalem, a caminho divine Jerusalem, da Canaã Celestial. to the Vai divine ter Canaan. trabalho. Yes, there will Faraó be vai help. correr atrás de ti. Pharaoh come after you. Porque Faraó é um tipo de Because Satanás. Pharaoh is a type O of mundo vai Satan. correr atrás de ti. The world will come after you. Vai achar que você não vai poder They passar por esse think you're not deserto. gonna be able to Que go você and não vai cross this conseguir passar desert, pelo that mar. you're not going to be able to cross Não. the sea. Ele vai abrir mares na The tua Lord will frente. open seas before you. Ele vai adoçar águas amargas. The Lord will make sweet Ele vai waters. fazer sair água da He will rocha. make waters come Ele out vai of the mandar rock. provisão na He tua will send casa. provision to your house. Ele vai mandar codornizes. He will, Ele vai mandar he will send, pão. He will send A bread. tua roupa não vai Your clothes envelhecer. will not get O teu old. sapato não vai Your shoes will gastar. not get old. O frio não vai The te cold will alcançar. not reach Porque you. ele à noite vai Because ser in the fogo night, sobre a you'll be tua a vida. fire over your life. Ele vai te cobrir com a graça He shall dele. cover you with Ele His quer que grace. você chegue And He lá na wants terra you to all prometida. the promised land. E sabe, tem mais um And detalhe. there's one more Bem detail. perto já. Very near. Quase para chegar lá. Almost there, Vai ter um close Jordão by. na There will be a frente. Jordan. No tempo da enchente. Mais uma which is in the dificuldade. times Como of passar? its
full waters, but then how to go through it? Você não vai ter que bater na You're água. not gonna have to hit the waters. Você vai ter que saber fazer o quê? Colocar a palavra No, dele no you need to ombro. put A the arca word, trazia in the dentro shoulders, dela a which was the pedra com a ark, palavra. and the ark had inside E quando the os word. sacerdotes com a arca no Tablets. ombro And then when the priests put the ark tocaram in the na shoulders água, and they touched, a their feet água touched se the abriu. water, the waters opened. Deus vai abrir todas as águas. The Lord will open every single Não vai water, ter every água single sea, alguma every single que river. vai conseguir There's no deter water você. that will be able to detain you. Quando você aceita esta When you Páscoa, accept this Easter, este Cordeiro, when you accept this Lamb, este Senhor, when you accept this este Lord, começo, when you accept e this você o beginning, convida para a when you tua invite vida, Him to your life, você vai continuar a ter you're going dificuldades, to continue com having uma difficulty, diferença. with one big difference. Ele vai estar em todo He lado, shall be there with you in porque every ele single prometeu way. ainda uma And coisa. He has promised one O thing. meu anjo My angel vai estar à tua will volta, be around you, te guardando de todo mal. keeping you safe. Que Deus abençoe a sua May vida. God bless you. Que Deus possa, com essa palavra, May God with this word mexer um pouco com a tua touch up estrutura. with you, shake Fazer you você up, refletir. make you reflect. Vai para a tua Bíblia. Go to your Vai Bible, ler. read it again. Convida o Espírito Santo para poder Ask the Holy esclarecer. Spirit to come and bring you understanding. Você não vai ficar You're enganado. not going to be deceived. Faz algum tempo que eu também tive que fazer isso. Oh, there's been a time also I also tirar had to do várias that. coisas And I had to take away from Que my a life a lot of sociedade vem things. nos impondo. Because society comes and imposes that on us. E nós achamos que era uma coisa And we think viável. it is such something so Nós valuable. sabemos que não é. But we know it's not. Verdadeiro We know it's é só o Cordeiro. truth, only the Lamb. Por isso João disse, That's why John eis o said, Cordeiro. this is the Lamb. Behold is the Lamb. Eis o Cordeiro. Behold is the Que Lamb. você possa encontrar Jesus. That you may find Que você Jesus. possa segui-lo. That you may follow Him. Que ele possa ser a tua Páscoa. That He may be your E que Passover, você não your Easter. esqueça And that you may never forget this. que quando nasceu, That when He was born, uns panos o there cobriram. was some cloth covering Him. Quando ele ressuscitou, When He risen, ele deixou um pano dobrado. He folded the Para dizer, handkerchief olha, eu vou to voltar. say, I will come Me back. espera. Just wait for me. A graça e a paz do Senhor seja com May the todos. grace and the peace of the Lord be with you. Daqui a pouco, In a few vamos estar minutes, celebrando we shall be a celebrating Santa Ceia. the Lord's Supper. Quando for pontualmente 11 horas no Brasil, At 4 p.m. at 16 Brazil's horas na time, África do Sul, 11 p.m. Brazil 15 time, horas de Luanda. 4 e de p.m. South Lisboa. Africa time, and Lisbon and Rwanda, Até lá, se Deus quiser. 3 p.m. Until then, God bless you.